Por quê? Tive que fechar, reiniciar e não consegui salvar. Tive que desligar tudo. Tá Eu não certo. acredito nisso, gente. Eu não acredito que agora eu não tô acreditando. Não tem problema. Tá tudo certo. Travou tudo, tudo. Não conseguia nem sair, nem mandar. Já tinha travado os comentários, né? Eu já não estava conseguindo ver. Eu não conseguia mandar convite, eu não conseguia fazer nada e nem fechar a live, eu não estava conseguindo fechar. Ok, faz parte. Ai, não, não acredito num trem desse. Oi, Adriano. Que bacana ter você aqui. Ai, fiquei muito triste. Mas tá Ah, bom. bom, então assim, nós estávamos lá nas fotografias do Dr. Masaru Emoto. Ó, a família dizendo que ainda está travando um pouco. Toma. Pronto, voltamos aí. Bom, então assim, voltando para essa questão das moléculas de água. Ele fez as fotografias e viu que, com o pensamento de cada um, com o meu pensamento, eu sou capaz de alterar a fórmula de uma molécula de água que está dentro de uma garrafa, ou seja, dentro de uma garrafa plástica, com o meu pensamento. E isso é algo fantástico. Aí, Edmara, faz outra depois, a gente vai amar. Vai ter que fazer para salvar, não é possível um trem desse. Ok. Então, assim, dentro disso, o que é o mais importante de tudo? Gente, nós somos 70% ou mais de água. Nosso corpo é mais de 70% de água. Se eu foco o meu pensamento numa garrafa plástica que está fora de mim e falo para essa água, eu odeio você, e essa água muda a sua forma. Vocês podem ver como vai ficando com uma forma feia. Tem umas formas lindas ali, maravilhosas, que parecem uns cristais, assim. E outras formas que são nada agradáveis de se ver. Se eu sou capaz de fazer isso com uma água que está numa garrafa plástica, longe de mim, fora de mim, imagina o que é que eu faço com o meu próprio corpo quando eu rejeito uma parte minha, quando eu não gosto do meu nariz, ou quando eu não gosto da minha barriga, ou quando eu não gosto do meu pé, quando eu não gosto da minha cor, quando eu digo para mim que eu me acho burro, eu me acho feio. São pensamentos recorrentes capazes de alterar o nosso DNA e vão causando doenças. Não tem como não ser. Essas células, elas se modificam a cada vez que eu emito um pensamento bom ou um pensamento ruim para mim mesmo, né? Um pensamento punitivo, um pensamento de raiva, um pensamento de revolta comigo mesmo, um pensamento de não aceitação. Se o meu pensamento é capaz de alterar uma molécula de água que está dentro de uma garrafa, imagina o que eu faço com o corpo de quem está do meu lado quando eu emito um pensamento de ódio, né? Quando eu emito um pensamento de raiva. Então, assim, nós temos um poder absurdo com essas ondas eletromagnéticas que são os nossos pensamentos. Elas têm amplitude, elas têm comprimentos de onda diferentes, né? Elas têm formas diferentes e de acordo com aquilo que eu emano, elas atingem um objetivo de uma maneira ou de outra maneira. Então é muito importante isso, eu controlar o que eu penso, eu aprender a controlar o que eu penso, eu aprender a controlar aquilo que eu lanço para fora. Porque tudo que o meu pensamento lança, ele constrói, né? Um pensamento de ódio, ele constrói uma situação
terrível, com a qual às vezes a gente não se atenta. Então, de repente, aquela pessoa que te fecha no trânsito, olha só, a pessoa te fechou no trânsito. Um pensamento é uma onda eletromagnética, gente. Nós somos receptor e transmissor da mesma frequência de onda. Quando você liga o rádio do seu carro, e liga numa estação, por exemplo, aqui em Rondonópolis tem 104, 105, vamos supor que eu ligo na 105.7. Se eu ligar o meu rádio na 105.7 e eu estou de carro, essa onda eletromagnética, ela não vai correndo atrás do carro e entra lá pela antena do meu rádio e entra no receptor. Ela está em todo lugar, né? Ela está em todo lugar, não sai correndo atrás do carro. Ela foi lançada pelo transmissor e está em todo lugar. E assim é o meu pensamento. Então, se o cara me fechou no trânsito ali e eu fiquei puta da vida, e aí eu falo que tomara que se exploda e tomara que bata o carro, morra na próxima esquina. Gente, isso tem um peso, isso tem um poder, isso tem uma força, ainda mais quando isso é lançado com essa carga emocional. Porque é essa emoção a que gera toda a liberação, né, dessas substâncias na nossa corrente circulatória. Então, assim, o nosso pensamento, ele tem um poder absurdo. Quer a gente saiba, quer a gente não saiba. Então, assim, nós temos que cuidar muito. Ela escreveu aqui, a Fabi, que responsabilidade a nossa. Exato, temos que treinar, nós temos que trabalhar o autocontrole, né? Começa com a gente mesmo, começa nos cuidados do que eu vou ingerir, né? E a nossa ingestão, gente, a nossa ingestão, ela não é só de alimento. A nossa ingestão é daquilo que eu ouço, né? A música que eu ouço. Daquilo que eu vejo. Daquilo que eu leio, daquilo que eu assimilo. Se eu passo o dia ouvindo uma música que fala senta, 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 eu vou conseguir ter pensamentos leves de coisas harmoniosas, de coisas, digamos assim, mais evoluídas? Não, né? Toda a minha parte física se movimenta de acordo com aquilo, aquele tum, 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 né? Aquela batida de tambor ali, ela mexe com toda a sua região pélvica. É uma situação natural. Você ouve determinados ritmos e você tem vontade de se movimentar, vontade de chacoalhar o esqueleto, né? Da mesma maneira, você vai ouvir uma música instrumental, você vai ouvir um Vivaldi, você vai ouvir um Bach. Você não tem intenção de sair dançando daquela maneira sensual, daquela maneira sexual, né? Cada coisa que você ouve te conduz para algo. E tudo isso é alimento, né? Alimento para a mente. Então, assim, tem um trabalho, tem uma pesquisa neurocientífica, eu acho que foi da Universidade da Califórnia, se não me engano, que mostrava que os 5 primeiros minutos do nosso dia, os 5 primeiros minutos, os nossos pensamentos nos 5 primeiros minutos determinam como vai ser o restante do nosso dia. Isso é uma publicação já bem antiga, não é nem muito nova, não. Trabalho de neurociências já bem antigo. Então, assim, se eu focar, né? Nós temos 2 situações, por exemplo. Eu acordo de manhã e falo assim, nossa, tá um dia lindo de sol, olha que maravilha, eu vou trabalhar hoje com sol, vai estar maravilhoso, né? Tem outra pessoa que acorda lá e fala, puta merda, tem que trabalhar hoje com esse sol. Nossa, que inferno, né? Aí no outro dia, amanhece chovendo, né? Amanhece chovendo, eu falo, nossa, que delícia, eu vou trabalhar hoje com chuva. Adoro barulhinho de chuva quando eu tô, né, para trabalhar. Tem outra pessoa que fala assim, nossa, choveu, vou ter que trabalhar. A mente dessa pessoa, ela não sabe quando é que tá bom. Quando chove, não tá bom. Quando tá sol, também não tá bom. Não vai estar bom nunca. Porque eu não libero neurotransmissores. Se eu tô insatisfeito, eu libero o quê? Cortisol e adrenalina. E o que tem que acontecer para sair desse looping negativo? Só ganhar na loteria, talvez. Né? Ali, né? Quando E eu acho que nem isso ainda. Temporariamente, coisa aí de... Depois vai ficar puta da vida porque ainda vai ter que gastar o dinheiro, né? De insatisfação é difícil de sair dele, né?
Bom, a outra questão tinha as fotos do Dr. Masaru Emoto. Aí tem a imagem número 9, ela fala das nossas, né, das ondas cerebrais, que são medidas em hertz, que são energia. Tem algumas pessoas que têm uma certa fobia a essa palavra energia, né? Mas as nossas ondas eletromagnéticas, elas são energia. E como energia, segundo a física, elas não se perdem, elas não se criam, elas só se transformam. Lembra que eu falei que nós somos transmissores e receptores das mesmas frequências, sempre das mesmas frequências. Então é impossível eu ser uma pessoa extremamente bem-humorada, com pensamentos elevados, e ter ao meu redor um grupo que seja totalmente distoante disso. Porque pela física existe um pareamento, né? É um pareamento. Se eu sou azeda, você pode ver, eu vou me cercar de pessoas azedas, que é para eu poder reclamar delas, né? Se eu sou uma pessoa que tô de boa, que sou uma pessoa altruísta, generosa, eu vou me cercar de pessoas que tenham as mesmas intenções. Eu sou um receptor e um transmissor da mesma frequência. É impossível você transmitir jaca e receber maçãs. Não existe fisicamente essa possibilidade. Porque físico, é um processo físico de pareamento. Então, assim, se os meus pensamentos, eles só estão focados em dor, em mágoa, na minha vida que é uma merda, no meu trabalho que eu não gosto, no meu casamento que é uma porcaria, meus filhos que não me respeitam, não suportam a minha sogra, meu cachorro que late o dia inteiro, eu ganho pouco, não estou contente com o meu serviço, meu chefe não me deu a promoção, eu estou lá há 35 anos aguentando ele, né? Se essa é a minha frequência, como é que eu vou trazer coisas boas para mim? É impossível, né? Eu só vou trazer mais coisas que reforcem esse looping negativo onde eu me encontro. E assim eu vou me adoecendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que chega muitas vezes no momento onde fica irreversível. Né? Eu tenho tantos danos em tantos pontos do meu corpo, né? Em tantos tipos de célula, que já não reverte mais. E tudo começa no plano mental. Todas as nossas doenças físicas, principalmente quando a gente fala das crônicas, né? Crônicas, olha só, crônico vem de cronos, do tempo, né? Então, assim, eu preciso dedicar muito tempo cultivando aquela dor, cultivando aquela mágoa, cultivando aquele ódio, cultivando aquela inimizade, cultivando aquela inveja, para que eu adoeça. E eu consigo mesmo, é batata, eu me adoeço, né? E geralmente são doenças assim de um cunho bastante pesado. Bom. A Fabiana está falando aqui da importância, né, da gente estar com pessoas positivas, né, se cercar justamente, ter pessoas próximas, né, e isso a gente sente, né, nas pessoas quando você que atende pessoas, eu também, que às vezes você está tendo contato com aquela pessoa e aquilo, às vezes não só a pessoa, mas o local que você entra te suga as energias, né? Você sai, você fica, como diz, parece que te murchou. Você ficou, sai de lá com peso, você tem aquela... Muitas vezes comigo já aconteceu em situações de eu estar fazendo um cabelo. Eu me lembro, assim, nitidamente de duas situações. Eu estava fazendo uma escova e simplesmente a escova não rodava na minha mão. Eu não conseguia, a escova não rodava e aquela coisa foi me dando um trem ruim, eu larguei tudo, fui lá dentro, respirei, fiz o sinal da cruz, fiz uma oração, dei umas, inspirava, voltei e a coisa foi. Outra vez também eu tava fazendo um penteado, você ia, sabe aquela coisa, você vai e não consegue, você põe o cabelo não ficava, sabe aquela coisa. E lugares que você entra, que você sai super bem, com pessoas que você tem contato, que você fica super alegre, são pessoas que têm uma energia boa, que a gente fala, né? A pessoa tem uma energia super ótima, maravilhosa, e tem outras pessoas que só de você olhar, a energia dela já... Exato. E infelizmente, a maioria, eu percebo aqui em Portugal,
as pessoas reclamam muito. E as pessoas daqui que eu conheci, que já viveram no Brasil, eles falam, os brasileiros, por mais que às vezes não vai acontecer aquilo, mas eles têm alto astral, eles falam, não, você chegava lá, e aí já arrumou empregada, já arrumou secretária? Não. Ah, mas rapidinho você vai arrumar. Já botou as crianças na escola, no colégio? Não, ainda não, mas ó, já vai ter vaga ali, assim, assim, assim. Quando ela viveu 20 anos lá e voltou para cá, quando chegou, ela falou assim, meu Deus, que diferença! Ela falou assim, não se dava conta das pessoas, né? Como as pessoas são mais pessimistas, elas reclamam mais, elas são mais retraídas, digamos assim. Elas não são expansivas como nós. Eles são mais fechados, então a energia deles já é mais... E Mas sim, reclamam muito. Hamilton, tô adorando suas fotos, hein? Nossa, tô amando suas fotos, Hamilton. Bom, isso é a nossa energia, quando a gente fala aquela pessoa é pesada. Essa energia que a gente fala são as ondas eletromagnéticas que essa pessoa emana, são os nossos pensamentos. Eles criam um ambiente bom ou eles criam um ambiente altamente tóxico. Eu sempre Uhum. Eu sempre relato uma história de uma pessoa que eu atendia aqui há um tempo atrás, claro, sem citar nomes, né? Mas era uma pessoa que gosta muito de planta. E aqui no estúdio, em casa, eu tenho muita planta. Aí ela chegava e falava assim: nossa, mas que bananeira linda! No outro dia a bananeira estava seca. Nossa, você plantou um pé de chuchu. Chuchu não dá aqui no Mato Grosso. No outro dia o pé de chuchu estava seco. Eu vivia fazendo reiki na bananeira, a bananeira sobreviveu. Até foi uma bananeira de banana vermelha que eu ganhei da Regina e consegui salvar um pé. Mas era uma pessoa que toda planta que ela olhava e ela falava, nossa, mas que lindo, depois você me dá uma mudinha. Rapaz, no outro dia estava seco. E isso é o quê? É a nossa intenção, é o nosso pensamento, é a nossa energia, é a nossa energia eletromagnética. E como nós somos semipermeáveis. A gente, quando olha para algo, a gente olha e acha que é maciço. Eu vejo uma barra de ferro, por exemplo, você vê uma ponte, uma estrutura de ferro, você acha que aquilo é maciço. Até uns anos atrás, quando eu fiz o ensino médio, fundamental, médio, o átomo era a menor partícula que existia. Depois disso, depois do elétron já se soube que já existe os quarks, os clarks, os spins, os não sei o quê. O elétron tem inúmeras partículas que giram ao redor dele. Se tudo isso está em movimento, significa que existe um espaço vazio entre isso tudo. E entre isso tudo, a minha onda eletromagnética permeia. Ou seja, ele só é maciço porque a minha capacidade visual, que não é um microscópio eletrônico, não me permite ver que tudo está ali por uma força de coesão de um campo eletromagnético. Mas, na verdade, maciço não é. Tudo está furadinho, porque se aquelas partículas estão em movimento ali ao redor, tudo se movimenta. Se existe um espaço vazio, a minha onda eletromagnética de pensamento, ela vai fazendo isso tudo. Então, assim, nós temos uma capacidade muito grande de construção, né, e também de destruição. Bom, tem mais um quadro, a imagem número 10. A gente já está quase encerrando, né, Wanda? Olha a hora aí. Pois, preocupa com a hora não. A gente já passou da hora, mas foi tantos perdidos que já nem coisou. Dá nada não. Vamos lá. Bom, esse quadro eu não consigo enxergar porque eu uso óculos e a imagem para mim aqui está meio ruim, mas eu vou pegar ele aqui para eu poder falar para vocês. Então, assim, como eu falei para vocês, todas as sensações físicas que nós sentimos no nosso corpo, elas são físicas e emocionais. Tudo surge de uma emoção, surge do campo mental e vai para a questão física. Então, assim, como é que eu equilibro, como é que eu produzo essas substâncias no meu organismo? A dopamina. Aí eu coloquei aqui, ó, dormir de 7 a 9 horas, fazer exercícios físicos diariamente, comemorar as conquistas. A dopamina é
aquele neurotransmissor que é liberado cada vez que eu faço uma conquista. E uma coisa que é muito interessante, o nosso corpo... Oi, Tânia, tudo bom? O nosso corpo, ele não entende o que é uma grande conquista e uma pequena conquista. Tudo para ele faz com que haja liberação de dopamina. Então, por exemplo, se eu hoje, eu estou numa restrição de açúcar, estou querendo comer menos açúcar, estou diminuindo o açúcar. E hoje, então, no dia de hoje, eu consegui não comer açúcar o dia inteiro. O meu cérebro já libera lá uma quantidade de dopamina, que seria a mesma se eu vencesse uma corrida, por exemplo, que eu sou corredora, se eu vencesse uma corrida. A mente, ela não entende essa diferença. Para ela, conseguir um objetivo é conseguir o objetivo, não importa se é grande ou pequeno. E uma coisa que é muito bacana que acontece são os atalhos criados. Então, se o meu corpo ele entende que eu consegui hoje vencer um obstáculo, ele liberou dopamina. Amanhã eu tenho de novo esse obstáculo de diminuir o açúcar, ele libera de novo dopamina. Quando eu for numa terceira ou numa quarta tentativa de alguma coisa, ele já tem aquele atalho criado. Teve 2 vitórias, 2 conquistas sucessivas. A terceira vai ser mais fácil, a quarta vai ser mais fácil. O corpo, ele entende, ele cria isso. Isso é neurocientistas que fazem esses trabalhos, que já são muito atestados hoje. Então, assim, é importante que a gente se mantenha comemorando as pequenas vitórias, porque são elas que nos mantêm no foco, conseguem nos manter ali. Nesse quadro diz, né, estimule a química da felicidade naturalmente, porque tem muitas situações que a gente pode comprar serotoninérgicos, isso, aquilo, outro, mas não é o natural, não é o que o corpo precisa, não é dessa maneira que ele precisa. A gente pode e deve estimular isso naturalmente. Então, assim, ocitocina é o hormônio do abraço, né? A gente fala hormônio, mas são neurotransmissores, tá? Então, assim, você abraça alguém, recebe ocitocina, o corpo libera ocitocina, aquela pessoa também fica cheia de ocitocina, é aquele acolhimento. Meditar também faz com que a gente sinta uma liberação de ocitocina. Quando eu pratico um ato de caridade, né? Quando eu sou generosa, aquela sensação de bem-estar que vem, de alegria por fazer o bem, ocitocina na corrente circulatória. Eu sempre digo que se as pessoas ruins e egoístas soubessem o quanto fazer o bem faz bem para nós, elas fariam nem que fosse por egoísmo. É verdade. Serotonina. Serotonina, a gratidão libera muita serotonina. Desfrutar de momentos com a natureza libera muita serotonina. Você brincar com o seu animal de estimação libera serotonina. Recordar de coisas boas, você vai liberando serotonina. Isso tudo te faz sentir bem, né? E endorfina, praticar os hobbies, coisas que você gosta de fazer, seja uma caminhada, ir para uma cachoeira, um passeio no parque, coisas que você curta fazer, que sejam gostosas, fazer viagem de bicicleta, tirar fotografia, coisas que te deem prazer, que te tragam alegria. Rir com as pessoas, rir libera muita endorfina. Cantar, dançar, né? Beijar, tem muita coisa que libera endorfina na corrente circulatória. E a gente precisa disso. Por quê? Porque o nosso corpo, a gente já tem as atribuições diárias. Então, a gente já tem as responsabilidades, os medos, o estresse do dia a dia em função de trabalho e N outras coisas. Ou seja, o nível de cortisol já está bem elevado. Então, o nível de cortisol eleva. Se eu não elevar também o nível de serotonina, de dopamina, endorfina e tudo mais, eu vou ficar com a minha musculatura toda contraturada. As pessoas têm muito isso. Por exemplo, eu estou muito estressado. Qual é a primeira coisa que acontece quando eu estou estressado? Eu libero cortisol e adrenalina. A principal função da adrenalina é contrair toda a minha musculatura. Então, eu contraio o pescoço, o ombro, o peito. Quando eu vou respirar, é aquela respiração curta, a respiração do ansioso que não consegue encher a caixa torácica. Fica aquela respiração, vem até a metade e não cabe mais. Por quê? Porque toda a musculatura da caixa torácica está contraída, ela está fechada. Então, você não consegue expandir o pulmão. Outra coisa que acontece, as pupilas também, as pupilas se dilatam, a salivação
ela fica menor, fica mais amarga, você começa a ranger os dentes, o pescoço fica travado, dá mais vontade de fazer xixi. Outra coisa que acontece, a gente não pode esquecer que o nosso coração é um músculo. Então, toda vez que eu estou ansiosa, que eu estou nervosa, que eu estou tensa, o meu coração, que faz o movimento de contrai, relaxa, ele está contraturado aqui. Ele não consegue fazer esse movimento soltinho. Ele vai trabalhar assim, pequenininho. E aí, por trabalhar pequenininho, ele precisa fazer mais força para poder mandar esse sangue para os pequenos capilares e você não ter uma obstrução. Então, ele faz muito mais força, ele gasta muito mais energia, porque o coração também é músculo. E quando eu estou contraído, tem gente que tem bruxismo, né? Range os dentes ali na hora de dormir, tem que usar até o protetor ali de mordida. Por quê? De tanto que trava o pescoço. Né? Vai travando a musculatura do ombro, as escápulas não conseguem se mover, forma aqueles nódulos nas costas, que é basicamente, eu acho que é o que eu mais atendo. É esse tipo de contratura. Eu uso. Exatamente. Mas eu não esfrego o dente. Eu Uhum. só aperto. Tá no E mesmo. isso, exato. E isso eu faço durante o dia normalmente. Quando se Eu dá tô conta, assim travado. e tô ali apertando. Chega a dar inflamar às vezes. Aqui eu tenho que tomar remédio porque fica dolorida. A gengiva fica muito sensível Sim. por causa Isso, disso. isso são sinais e sintomas de um nível de cortisol muito elevado. Uma coisa boa, ó, orgasmos liberam serotonina, viu, gente? Orgasmos liberam muita serotonina na corrente circulatória. Tem uma questão aqui que eu gostaria de falar para vocês e que eu acho de extrema importância, de acordo com aquilo que eu havia falado das nossas células. Eu vou falar só mais isso e a gente já está quase encerrando. Você riu, né, Ariel? Tem que rir. Olha Que só, é- por exemplo, quando eu tenho uma crise de raiva, tá? Uma crise de raiva, eu tô puta da vida, com alguma coisa. Olha só. As glândulas suprarrenais, tô lendo, tá, gente? Tô lendo porque é um conteúdo um pouco mais técnico, assim, só para que vocês entendam fisiologicamente o que acontece. Tudo aqui eu trabalho fisiologicamente falando. Então, assim, as glândulas suprarrenais, num ataque rápido de raiva. As glândulas suprarrenais, por causa da sobrecarga mental e emocional, devido às preocupações, raiva, irritação e nervosismo, produzem maior quantidade de adrenalina. A adrenalina, por sua vez, diminui, lembra que ela contrai tudo? Diminui o diâmetro interno dos vasos sanguíneos, fazendo com que o coração tenha que trabalhar mais para bombear o sangue necessário. Para atender um aumento da atividade do coração, porque começa a bater mais rápido, o corpo precisa buscar energia para poder, digamos assim, suprir essa necessidade do coração. O aumento da frequência cardíaca, então, faz com que o coração precise bombear mais sangue. Para atender o aumento da atividade do coração, o fígado libera mais glicose, o que aumenta a taxa glicêmica. Para enfrentar essa hiperglicemia, o pâncreas se vê obrigado a liberar mais quantidade de insulina no sangue. E a exceção dos diabéticos, tá, gente? Mas isso aí é um outro caso. E a insulina, como é uma enzima, ela estimula a metabolização da glicose pelas células do corpo até que ele atinja de novo níveis abaixo do padrão do que estava antes. E isso faz com que, fisiologicamente, eu sinta cansaço, desânimo, transpiração. Assim, um ataque de raiva de 3 minutos, 3 minutos, gera no corpo o efeito físico semelhante a 8 horas de trabalho regular. 8 Nossa Senhora! regular. Um ataque de raiva, um piti de 3 minutos, 8 horas de um ataque
de 8 horas de desgaste físico para você começar a se recuperar. Aí você imagina se você tem um chilique desse por dia. O que Temos tudo perdido. Né? Então, assim, é importante a gente trabalhar nesse autocontrole para que eu não chegue nisso. Gente, se eu sou uma pessoa que estou equilibrada, que faço meus exercícios de respiração, porque a respiração, o exercício de respiração, ele consegue diminuir seus batimentos cardíacos. Uma pessoa com uma pressão de 18/15, se sentar retinha, fizer por 3, 4 minutos exercício de respiração, inspira pelo nariz e solta pela boca, em 5 minutos consegue baixar essa pressão de 18/15 para 12/10/11. Então, assim, isso é fisiológico, né? Eu comando, mas como que eu comando? Quando eu estou no controle, né? Teve alguém aqui que perguntou, a Suzana perguntou, e a dor ciática? Isso, da dor Bom, ciática. a dor ciática é uma dor por compressão, geralmente entre a primeira e a quinta vértebras lombares. Aí tem que ver se essa dor ciática é uma dor por compressão, porque você já não tem mais os discos intervertebrais ali, as almofadinhas que ficam entre cada vértebra. Se essa dor é oriunda de repente, você ter trabalhado com muito peso, muita sobrecarga. Imagina aqueles caras que carregam um saco de cimento nas costas, né, na cabeça, botam lá 5, 6 sacos de cimento, ou um que seja, para uma pessoa que pesa 60 quilos, carregar um saco de 45 quilos é quase 100% do seu peso a mais. Essas vértebras vão achatando ali. Então, tem que ver a questão do que pode estar causando. Mas uma contratura muscular por estresse traciona o trapézio, traciona o quadril. Sempre que a musculatura estiver contraturada, gera dor em algum lugar. Uma boa maneira de relaxar isso, águas quentes, tipo águas termais, banho morno, né? Mas, na verdade, isso é um paliativo. Você relaxa a questão física, é o que o relaxante muscular faz. Quando acaba o efeito do relaxante muscular, o nível de cortisol e adrenalina continua alto, volta tudo de novo. Imagina assim, gente. Não tem que nascer de novo, não, Suzana. Imagina assim, eu vou fazer uma analogia, algo bem simples. Eu fiquei com raiva aqui. Liberei 10 bolinhas de cortisol e 10 bolinhas de adrenalina na corrente circulatória. Contraí tudo. Tô que nem a Wanda, com a mandíbula contraída. Pescoço travado, dói tudo. Chegou no final do dia, eu tive um momento de alegria só, que foi quando meu gatinho gostoso veio pro meu colo, ficou ali me dando um chamego. Gatinho gostoso é um gato, literalmente. Felino, gente, 4 patas. Meu gatinho. Mas se for o de 2 patas, também não tem problema, né? Mas, enfim, tive um momento ali de alegria, de bem-estar. Liberei 2 bolinhas de serotonina e 2 de endorfina. Eu fiquei com um caixa negativo aqui de 8 em cada. Enquanto essa adrenalina e esse cortisol continuarem na minha corrente circulatória, ele está mandando essa musculatura contraturar. Então, assim, para um nível de estresse muito grande, eu preciso de um nível de relaxamento muito grande. Como é que eu faço isso? Faço o que gosta, dança, beija, canta, vai para as águas quentes, namora, tem orgasmos. Qualquer coisa que faça com que você tenha esse bem-estar suficiente para liberar e equilibrar essa balança. Senão vai ficar eternamente travado, né? E dessa maneira eu vou construindo a cada dia uma nova coisa. O nível de estresse, ele mantém tudo contraído. Meu fígado contrai, meu rim está contraído, né? Meu coração, que é um músculo, está contraído. Então, assim, tudo em mim se contrai. E aí associa isso com falta d'água, com alimentação deficitária, com sedentarismo. E com o passar dos anos, pronto, vira um tsunami na gente. Pois, bem isso. Eu acho que a gente vai fazer, num outro momento, uma outra live. Tem até um vídeo meu lá na mentoria. Ah, para quem não conhece, tem um trabalho que eu faço. Posso falar, Wanda? Deve falar. Deve falar. Como viver feliz.
o que acontece? Hoje já não tem praticamente horário disponível para atender em maior escala. E as pessoas precisam trabalhar nessas questões emocionais. Então, eu criei a mentoria Como Viver Feliz, que são conteúdos, vídeos, sempre temas que são os que mais chegam no consultório, como psicanalista. Então, fui pegando esses temas que são os recorrentes e trabalhando em cima deles para que as pessoas consigam ir levando a sua rotina, tendo uma informação de qualidade para poder cruzar por essas dificuldades, melhorar um pouco isso, se melhorar, trabalhar nessa construção do novo indivíduo, né? Para que a gente possa viver com menos dor, com menos sofrimento, com mais harmonia, né? E na mentoria tem um vídeo, eu acho até engraçado isso, é um trabalho que eu comecei, eu acho que há uns 5 ou 6 meses, e o vídeo Como Eu Adoeço, acho que tem umas 300 e tantas, 400 visualizações. Agora, o Como Eu Me Curo, acho que tem umas 150. Ninguém está interessado em se curar, porque se curar dá trabalho, gente. Se curar é só minha responsabilidade. Então, Se assim... a gente analisar, tudo começa em mim e termina em mim. Exatamente, exatamente. Bom, e aí eu acho que a gente, de repente, no futuro, pode fazer uma outra live que é Como Eu Me Curo. Vai ter que ser, porque já essa aqui já perdeu com as metades 2 vezes, né? Não tem problema. Então, quem perdeu, perdeu. Quem assistiu, assistiu. E vai-se. Você quer que ponha as outras imagens? Deixa eu ver aqui qual é a... Tem a 11, acho que é 11, 12 ou só 11? Só a 11 mesmo. É a 11, só para finalizar. Isso. A 11. Ó. A saúde física é o reflexo da situação mental do indivíduo. E ambas devem ser construídas diariamente. E é diariamente mesmo, gente. Naquilo que eu ouço, naquilo que eu leio, naquilo que eu consumo e que me transforma numa pessoa melhor, que me transforma numa pessoa mais saudável, numa pessoa mais gentil, uma pessoa mais generosa, mais altruísta, um ser humano melhor. Da mesma maneira, eu vou construindo o meu amor próprio. Tudo passa por aí, né? A gente precisa amar aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas, basicamente, a pessoa que eu tenho mais perto de mim sou eu mesmo. E eu preciso me amar. Eu sou o meu parâmetro de amor. Então, a partir do momento que eu me amo, que eu entendo que é necessário para que eu viva bem, ter um tempo para mim, ter um tempo para me recolher, ter um tempo para meditar, ter um tempo para poder fazer a minha caminhada, ou a minha corrida, o meu yoga, seja lá a atividade que eu fizer, eu também passo a entender que o outro necessita desse tempo. E todas as relações vão ficando mais fáceis, porque eu vejo, nossa, como é importante para mim ter esse minutinho aqui dessa maneira, né? Não vou mais ficar de bronca quando eu perceber que o outro também quer ter o seu tempo, o seu minutinho, o seu momento. Então, a partir do momento que, nossa, eu quero me cuidar, quero fazer uma alimentação um pouco mais saudável, eu também já não vou cozinhar algo que não seja saudável, não vou abrir essa brecha para outra pessoa. Então, assim, a gente vai ampliando. Isso passa de um epicentro. Eu sou um ponto de luz, né? Que a partir do momento que eu começo a crescer enquanto indivíduo, eu vou ampliando isso para tudo que está ao meu redor. Em todas as minhas atitudes, em todas as minhas relações. Quando eu me amo, quando eu me respeito, eu respeito mais os outros. Quando eu respeito o meu tempo, eu respeito o tempo dos outros. Quando eu respeito o meu corpo, eu passo a respeitar o corpo do outro. É simples, é um crescimento que precisa ser feito de dentro para fora. Às vezes tem coisas que as pessoas falam e que parece que dá aquele clique. Nossa, a partir daí eu consegui, né? Era o que eu precisava. Eu gosto muito de filosofia e tem um conteúdo do Sócrates. Uma vez perguntaram assim para o Sócrates: Sócrates, os nossos políticos, isso lá em Roma, hein, gente? 2000 anos atrás.
Os nossos políticos, eles são muito egoístas, eles não olham para a população. Você tem essa maneira, né, de ver o mundo, de fazer com que as pessoas se respeitem. Se a gente amarrasse todos esses políticos nos pilares aqui, você passasse uma semana falando para eles, será que eles não iam ser administradores melhores? Eles não iam cuidar mais da gente? E aí o Sócrates falou assim para esse discípulo dele, né? Falou, olha, fulano, a minha mãe é uma parteira, fazia partos, né? Era uma parteira. Fidípides era o nome da mãe dele. E ela era uma excelente parteira. Mas se tem uma coisa que ela não conseguiria fazer, é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, eu tenho que estar nesse processo de querer me melhorar, de querer cuidar de mim, de querer cuidar do mundo, né? De ver que enquanto a última pessoa estiver mendigando, estiver sofrendo, eu não consigo ter uma plenitude, né? Porque uma parte de mim ainda está ali. Enquanto um animal ainda é maltratado, eu não consigo ter plenitude. Isso não significa que eu não vou ser feliz, que eu não possa viver bem. Mas nós estamos conectados, tudo está conectado. Então, quando a gente começa a entrar nesse processo e ter essa percepção de que somos todos um, de que o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida não serve de nada se eu não puder fazer com isso o dia de uma pessoa, um minuto melhor, um segundo melhor. De nada serve ter estudado, ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, se todo o conhecimento que eu tenho não é capaz de melhorar um segundo da vida de alguém no dia de hoje. Então, quando a gente acorda de manhã, eu acho que a nossa meta de vida tem que ser baseada em 2 pontos. O que eu posso fazer para me melhorar enquanto indivíduo hoje? Olhar para mim. No que eu peco? Né? Onde é que está o meu calcanhar de Aquiles? Ah, eu sou muito ciumenta, eu sou raivosa, eu sou explosiva, ah, eu sou invejosa. É isso que eu vou trabalhar hoje. Hoje, amanhã, depois de amanhã, até que eu chegue naquele patamar que eu falo, nossa, como eu melhorei isso aqui, né? Então, e o outro ponto é, o que eu posso fazer hoje para transformar o dia de alguém num dia melhor? Sabe? Não existe quem tenha tudo que não precise de um abraço, de ser ouvido, né? E não existe quem não tenha nada a ponto de não poder oferecer o seu tempo, o seu abraço, o seu carinho, o seu respeito por alguém. Então, a partir do momento que o meu dia tem esses 2 questionamentos e esses 2 propósitos, né? Já dizia a filosofia, onde existe uma vontade, existe um caminho. Pode deixar que o universo ele vai construir uma maneira de você conseguir fazer isso. Isso tudo que você acabou falando aí é o meu objetivo de quando eu comecei, que é justamente fazer com que as mulheres percebam a importância que elas têm para elas mesmas, né? E saber que elas vêm em primeiro lugar. De se olhar no espelho todos os dias e se conhecer e se cuidar. E essa mudança, ela não é só externa, ela é interna. Você está falando aí de tudo isso e na verdade, assim, que a gente está falando, tudo começa em mim e termina em mim, né? Todos nós temos o nosso temperamento, né? E dentro da consultoria, do visagismo, que a gente estuda, que são o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. O equilíbrio deles todos é que faz com que a gente, né, trabalha toda a parte das inteligências, que hoje são várias, né? E a inteligência emocional é uma das mais importantes, porque é o que faz com que a gente aprenda a lidar com as situações. E quando a gente está em equilíbrio, que é o que você acabou de falar, não é à toa que o seu estúdio chama equilíbrio, né? Tem toda a parte dessa questão. Quando a gente está em equilíbrio, em sintonia, tudo flui. Tudo. E só um gancho ali, quando você estava falando do cérebro, né? Você acabou falando aquilo que eu já tinha... Mas eu já tinha lido, já tinha visto e tal, né? Mas quando você finaliza, né? Que o nosso cérebro, ele não sabe identificar se é pequeno ou se é grande, né? A tudo.
E que é aquela... Então, quando a gente vê... Hoje eu até estava comentando com a minha mãe a respeito disso. O nosso cérebro não sabe o que que é real e o que que é fantasia. Então, aonde nós, como seres adultos, estamos pecando com as crianças? O que que a gente está fazendo com as crianças hoje? As crianças passam o dia todo, desde bebezinho, já começa, coloca um celular na frente, assistindo um desenho. Aquilo é um turbilhão de informações, de poluição, né? Porque é uma estimulação o tempo todo. Você imagina que, olha aqui minha mão, como é que você tá? E para a criança é a mesma coisa. O cérebro, né, é aquilo tudo. Como é que a criança vai dormir no final do dia? Como é que ela vai relaxar? Ela é extremamente estimulada o dia todo. Aí depois os pais querem que as crianças se comportem e deitem e durmam cedo. Então, assim, se a gente começar a cuidar das nossas crianças, que você está falando assim, a gente tem que cuidar de tudo, né? Então, se nós começarmos a cuidar das nossas crianças desde pequenininhas, vamos ser adultos, né? Vamos ser adultos mais equilibrados e mais tranquilos e melhores, porque tá tudo muito agitado. E a criança vai ser um adolescente mais problemático, mais agitado, e vai ser um adulto mais problemático. Então, tudo aquilo ali estimula, que assim, eu escutava e eu não tinha noção disso, né? E depois você vai com o tempo, você vai com a idade, a experiência, você vai adquirindo e você vai percebendo que tudo aquilo que você ouviu seus pais falar, os seus avós falar, realmente faz muito sentido hoje. Né? Me digas com quem andas e te direis quem tu és, né? Porque não tem como você andar com uma pessoa e você não adquirir um pouquinho dela para você. Então, se você está cercado de coisas boas, você vai estar, como você explicou, as energias vão estar positivas, vai estar aquela coisa boa. Se você está com pessoas que são negativas e que só brigam, ou que só discutem, ou que só escutam um determinado tipo de música, que estimula aquilo ali, o que que vai acontecer? É para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é justamente. Então, assim, muito, muito interessante. Não foi nada combinado. E você fechou com chave de ouro tudo aquilo que é, na verdade, o objetivo disso tudo. É fazer com que as mulheres percebam quem elas são e a importância de tudo isso. De se conhecerem, porque assim, os nossos traços falam muito do que a gente é. Mas não quer dizer que o nosso temperamento vai ser aquele. Já é nosso, a gente tem. Só que o que a gente pode fazer? Com o autoconhecimento, você vai adquirindo autocontrole e você vai tendo um equilíbrio com tudo isso. Exatamente. E põe para fora tudo aquilo que você sente, quem você é de verdade. Você vai expor para as pessoas quem você é realmente. E isso, às vezes, a sua imagem externa não está dizendo com aquilo que você está sentindo. Que é onde a gente fala, né, de casar tudo. Se vive muito hoje convenções, né? O que se espera de mim é que eu use um cabelo assim, um batom assim, uma roupa assim, que eu fale assim, que eu me porte assim, né? Então, assim, e as pessoas se desindividualizam e vivem esse coletivo visual, estético, profissional, né? Mas isso dá pano para manga numa outra conversa. Mas isso que você falou muitas, né? Isso que você falou de dormir funciona para nós também. A partir do momento que eu tenho esse estímulo de tantas cores, né? Tem pessoas que dormem com a TV ligada, aquilo fica a noite inteira ali naqueles raios emitindo cores. Nós não desconectamos, porque se você fechar os olhos, você vai ver que você consegue perceber as mudanças de mais claro, mais escuro. Então, você fica em completa atividade cerebral, demora muito mais tempo para você entrar em fase REM, para você conseguir fazer um processo. A liberação dos neurotransmissores do sono já demora um bocado mais de tempo também. Isso você está falando. Eu não gosto de claridade nenhuma para dormir. Até a luzinha do ar-condicionado eu sempre coloquei fita isolante porque me incomoda. Teve situações de estar em hotel e eu pegar band-aid e grudar em cima.
Isso é bacana. Por causa do... Só que isso acontece comigo às vezes assim, ó. Eu deito, durmo, e aquilo que eu fiz durante o dia, eu continuo fazendo a noite inteira. O Uau! cérebro não... É... Depois a gente vai aprender. Vamos por partes. Acho que deu, gente. Vamos encerrar por aqui, Wanda? Vamos. Eu tô olhando aqui os comentários que tá para trás aqui, tentando Então, visualizar. Temos que então, começar com os pais das crianças, né? A Suzy tá falando. e filhos aprendem pelo exemplo. Um filho que vê o pai que chega em casa todo dia, a coisa que ele faz quando chega em casa é toma banho, senta no sofá e pega o celular, ele vai fazer o quê? Ler um livro? Claro que não, né? Exato. Mas, então, muito obrigada de coração a você por ter aceito o meu convite. E vamos ter que marcar mais vezes, né? Porque temos muitos assuntos pendentes e temos... Aí o pessoal aí que quer fazer pergunta, depois pode mandar. Assuntos do interesse, pode contactar a Alba. Você faz atendimento online também, não é? Faço sim. E Exato. uma coisa, de repente, que a gente pode fazer, se tem alguns questionamentos, coisas que o pessoal tem interesse em saber, o que a gente pode fazer? A gente pega essas perguntas e grava pequenos vídeos, de repente posta aí no Instagram respondendo a alguma dessas. Exato. E daí pode mandar para mim ou pode mandar para você, tanto faz. Aí Fazer a uma gente luz vai ser azul legal. E e aí é depois a gente faz uma luz outra também. mais escura, pode, mas se for um azul muito claro, já não é bacana também, não. Ariel aqui perguntando se pode dormir com luz azul. E muito obrigada a todos e a todas que entraram, que participaram, que voltaram, né? Porque saímos Também, né? 2 vezes, ficou para as metade, mas vamos tentar salvar esse pedaço que ficou, né? E depois outro dia a gente faz outra e complementa. Ok. Gente, muito obrigada a todos. Namastê. Que Deus Deixa nos eu abençoe. tentar fazer uma fotinha aqui. Ah, Vamos ver tá. se vai conseguir. Agora você vai apertar e cai tudo. Ai, não, agora foi. Deu certo. Obrigada, fiquem com Deus e uma ótima semana, gente. Gente, obrigada pela paciência e pela companhia. Um beijo. Foi Eu, ótimo. Regina. Agora eu Tchau, aperto aí tchau. aqui no X. É, tchau, Ah, tchau.